Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, e que você possa se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber as próximas postagens e deixar o seu like, os seus comentários, porque isso vai nos ajudar a melhorar a nossa programação. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Ruth e acompanhar a leitura do primeiro capítulo. Nós escolhemos como título da nossa mensagem de hoje, Quando a Vida Tem um Gosto Amargo. Quando a Vida Tem um Gosto Amargo. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1. Então esteja aí atento à leitura da palavra de Deus. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui na mídia da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido e amado, Deus eterno e poderoso, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por nessa noite, podermos estar na tua casa, na tua presença, e lermos a tua palavra. Meu Deus, que teu Espírito Santo nos conduza na ministração das tuas verdades, e assim, ó Deus, o teu povo seja edificado, alimentado, naquilo que tu queres revelar
a cada um destes, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque primeiramente, Tu falaste ao meu coração. Agora, Senhor, ministra ao Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, este livro que nós lemos não é o livro de Romanos, que é tido como uma teologia sistemática de Paulo. Muito menos o livro de Salmos, que fala de cânticos, de orações. Não é o livro de Apocalipse, um livro de revelações, mas é um pequeno livro escondido no Velho Testamento. Porém, esse livro tem uma mensagem singular, uma mensagem que é relevante para o povo de Deus, não só daqueles dias, mas também para cada um de nós. A mensagem contida no livro de Ruth é uma mensagem atual para as nossas vidas. O livro de Ruth faz parte de uma seção mais ampla das Escrituras. Ela é parte de um desdobramento da mensagem da Bíblia, e nós percebemos que quando lemos a Bíblia, nós nos familiarizamos com aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. A história de Ruth não é apenas uma história de amor entre um homem e uma mulher, não é apenas uma história de alguém que se sente triste, abatida pelas perdas, pelas dores sofridas. É muito mais que isso. A história de Jesus, quando nós lemos nos evangelhos, nós sabemos que ali se trata da sua vinda a este mundo, da história da redenção, da sua morte na cruz, da sua ressurreição. Mas quando nós lemos o Velho Testamento, nós vemos muitas vezes livros, personagens, como que sombras, tipos, acerca daquilo que estava por vir, que era o Senhor Jesus Cristo. E no livro de Ruth, nós encontramos também algo que nos revela acerca daquele que está por vir, aquele que é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus se revela em todos os livros da Bíblia Sagrada, inclusive no livro de Ruth. É por isso que estes livros todos contêm a palavra do Senhor para as nossas vidas. Ruth, queridos, faz parte de uma narrativa onde Deus se revela ao seu povo, àqueles a quem Ele ama, aqueles a quem Ele quer mostrar acerca do seu Filho Jesus. E cada detalhe dessa narrativa, cada detalhe procura mostrar o propósito de Deus para cada um de nós. E o objetivo é exatamente nos mostrar o cuidado de Deus, da forma como Deus cuida de Noemi e de Ruth. O livro de Ruth também, queridos, revela a providência divina. Deus provê as necessidades ao seu povo. Nós vamos encontrar o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Deus não é apenas um Deus de uma nação, não apenas um Deus de um povo, mas um Deus que trata individualmente cada um de nós. Ele vê nas nossas necessidades, naquilo que nós passamos. É isso que o livro de Ruth vai falar. São poucos capítulos, é uma narrativa empolgante, diferentemente, por exemplo, quando nós estamos lendo aqui às terças-feiras, os livros dos profetas, que geralmente são livros que trazem profecias ou visões. O livro de Ruth é uma narrativa, e aí você se empolga, porque cada versículo tem algo novo que lhe instiga a continuar aquela leitura. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós não pensamos sobre a leitura que fizemos. Como o livro de Ruth já é tão conhecido, porque eu acredito que muitos já se deliciaram com essa leitura, mas às vezes nós lemos a palavra de Deus e não nos apercebemos dos detalhes. Nós precisamos parar e pensar naquilo que nós estamos lendo. Não sei se isso já aconteceu com vocês no final de noite, no momento da sua devocional, você vai fazer a sua leitura, já entre um cochilo e outro, se alguém lhe perguntar o que você leu naquela noite, talvez você nem recorde, talvez você nem lembre, mas queridos, nós precisamos parar e pensar sobre aquilo que nós estamos lendo na palavra de Deus, para saber o que Deus quer nos mostrar através dessa leitura. E eu me pergunto nesta noite, se você pensou sobre o que você leu no primeiro capítulo de Ruth. O que você percebeu de importante para a sua vida? No primeiro momento,
parece até uma história de fracasso, de dor, de tristeza. A gente vê o relato de uma família que deixa a sua terra por um problema que estava acontecendo. E aí, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de períodos de seca no nosso Ceará. E quantas vidas não deixaram as suas terras, as abandonaram e foram tentar a sorte na capital ou nos grandes centros urbanos. Algo parecido aconteceu com a família de Noemi. No momento de escassez, no momento de crise, eles saíram da sua terra e foram para uma terra estranha. E logo que chegam àquela terra, o marido de Noemi morre. Que desastre! O pai de família logo perde a vida. Passam-se os anos, seus filhos se casam com mulheres moabitas, que não era aquilo que certamente Noemi talvez gostaria, porque a tradição judaica exigia que o judeu casasse com outro judeu. Não poderia casar com um gentil. Mas eles estavam em uma terra estranha, e talvez enamorados pelas jovens, casaram-se com elas. Mas também eles morrem. Imagina a dor no coração daquela mulher. Deixar sua terra natal, deixar os seus sonhos de herança, a terra da promessa, a terra prometida ainda a Abraão, a terra conquistada por Josué e os seus valentes, e agora, naquele momento, ela precisou deixar tudo isso e ir para uma terra distante. E naquela terra distante, ela perde os seus bens mais preciosos, seu marido e seus filhos. Queridos, às vezes Deus nos coloca, por assim dizer, no cadinho das provações e das dificuldades. Ele nos pede pela fé para discernir, para ver a sua providente mão agindo de forma misteriosa e operando cada detalhe da nossa vida, procurando fazer com que nós possamos depender mais de Deus, porque nós vivemos dias onde a autonomia, a independência parece ser um mote, algo que é perseguido por quase todos. Você ser independente financeiramente, você ser independente quanto à sua maioridade, você ser independente com relação aos seus projetos pessoais. Esse é o modelo que o mundo procura nos mostrar, e alguns até mesmo querem ser independentes de Deus, não querem mais obedecer ao Senhor, querem viver uma vida totalmente distante dos caminhos de Deus. Acho, queridos, que é instrutivo que sejamos apresentados àquelas pessoas que fazem parte dessa história. Eu sei que quando às vezes nós lemos alguns livros da Bíblia, nós nos deparamos com personagens famosos, alguns são reis, como é o caso de Davi, o grande rei de Israel, aquele que foi um parâmetro para todos os reis que o sucederam. Os demais eram bons ou maus, conforme Davi. Ou então, nós poderíamos pensar, grandes homens de Deus que foram profetas, que mesmo passando dificuldades, tiveram o seu nome escrito na história, pela notoriedade com que proclamaram a palavra de Deus, ou que foram testemunhas daquilo que Deus realizou. Por que não falar de Daniel? Aquele que estava dirigindo, no comando, no reino babilônico, mesmo tendo sido levado cativo, mas mostrou-se um homem que temeu a Deus e que procurou fazer a diferença, mesmo em terras distantes. A Bíblia relata personagens os mais diversos, mas queridos, nessa história, a gente se depara com uma família comum, uma mulher, um homem, seus filhos, suas noras, pessoas aparentemente sem grande projeção, proeminência, quer fosse financeira, quer fosse intelectual, não eram pessoas de grande conhecimento, aparentemente, tinham suas terras, é bem verdade, mas as deixaram para trás, eram pessoas comuns, como talvez você e eu. E aí, queridos, o que nos surpreende, é que mesmo sendo pessoas comuns, de pouco estudo, de pessoas que talvez não tivessem uma projeção na sociedade, como aqui também tem pessoas assim, como eu, como você,
mesmo assim, pessoas simples e comuns, a palavra de Deus diz que o Senhor registra essa história, e o valor dessas pessoas não está nelas mesmas, mas está exatamente porque Deus faz menção delas neste livro. Se Deus não contasse essa história, nós não saberíamos quem era Elimeleque, quem era Naomi, quem era Malom, Quilion, Ruth ou Orfa. Mas Deus nos revelou essa história. É como se Deus tivesse dado uma pausa naquele momento e nos obrigasse a olhar através de um microscópio para esta pequena família. Ele vai até Belém, ele vai até Moabe, e olha essa família, o seu percurso, a sua vida, e isso mostra, queridos, que Deus tem um olhar voltado para cada um de nós individualmente, nas nossas necessidades. Às vezes você pode se ver uma pessoa distante de Deus, mas Deus tem olhado para você, Deus conhece todos os teus dias. Se Deus não tivesse feito isso, nós não conheceríamos a história de Ruth. Eu acredito, queridos, que o primeiro capítulo do livro de Ruth nos ajude a ter comunhão com Deus, até mesmo quando a vida tem um gosto amargo. Até mesmo quando nós estamos vivendo crises, dificuldades, problemas na nossa vida, nós poderemos aprender através da palavra de Deus a ter comunhão com o Senhor. Nós dividimos esse primeiro capítulo em 3 partes. A primeira parte é a jornada de Belém a Moabe, e essa jornada daquela família nos revela que os propósitos salvadores de Deus são soberanos, e que podem até mesmo ser revelados em condições adversas. Se nós lermos novamente os versículos 1 a 5, nós vamos perceber isso. Deus está no controle de tudo, até mesmo quando as coisas não nos são favoráveis. Mesmo em meio a essa pandemia, mesmo diante do desemprego, mesmo frente à violência, Deus está no controle de todas as coisas. E nós podemos aprender, nós podemos crescer, nós podemos ser abençoados, mesmo nesses momentos adversos. É por isso que o profeta Abacuque pôde dizer: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas das videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Eu entendo que é fácil nós nos alegrarmos quando as coisas nos estão favoráveis, quando estamos bem, é fácil. Mas quando as situações nos são adversas, quando os problemas batem à nossa porta, quando as lutas nos alcançam, aí, queridos, nós precisamos demonstrar o quanto estamos pertinho de Deus. É por isso que o salmista pode dizer que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria com ele. Ele não se sentia abandonado em meio às crises. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus não te abandonou. Deus não te abandona. Apesar das lutas que você tenha já passado, ou que esteja passando, ou que venha a passar. Amados, naqueles dias houve fome na terra de Judá, houve fome em Belém, e a fome não era simplesmente a falta de provisão de alimentos, mas também a fome era uma fome espiritual. É importante nós nos lembrarmos que logo no início desse livro é falado que aqueles dias eram dias dos juízes, e vocês sabem muito bem que nos dias dos juízes, o povo vivia de altos e baixos. Deus levantava um juiz para libertar o povo se aproximava de Deus. Quando aquele juiz morria, o povo se afastava novamente do Senhor, se rebelava contra Deus. Essa era a história do povo de Israel. Tem crente que é do mesmo jeito. Se o pastor não tiver ali o tempo todo, fechando a porta, o crente vai embora. Aqui o ato de ir embora não é com relação a sair da igreja não, a porta está aberta. É no sentido de ir para o mundo, né? Infelizmente tem pessoas que parecem que só conseguem trabalhar se for sob pressão. Mas não deveria ser assim, queridos.
O povo de Israel nos mostra que isso não é saudável. Infelizmente, naqueles dias, havia uma alternância da fidelidade a Deus e da rebeldia ao Senhor. Naqueles dias, a moralidade e a espiritualidade do povo estavam em declínio. E Deus então manda julgamento sobre o povo, e esse julgamento se revela até mesmo pelas dificuldades que eles passavam. Eu acho que vocês se lembram das bênçãos e das maldições contidas lá no livro de Deuteronômio. E Deus já alertara o povo: olha, se vocês deixarem os meus caminhos, se vocês se voltarem para os deuses desses povos que estão ao redor de vocês, vocês vão sofrer, vocês vão padecer. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Naqueles dias estava havendo fome, seca, porque a fome primeira não foi a fome devido à seca e à falta de produção no campo. A primeira fome foi a fome espiritual. O povo estava afastado de Deus. E queridos, quando existe um pecado na nossa vida, há consequências. É por isso que João nos alerta que nós temos um advogado junto ao Pai, que advoga a nossa causa. Agora, se nós não chegamos com a nossa causa diante do Senhor Jesus, como é que Ele vai advogar, se nós não nos arrependemos? Se nós não fomos até a sua porta? Parece, queridos, que é essa história que acontece no povo de Israel, é uma história que se repete nos nossos dias conosco também. É por isso que nós precisamos estar atentos ao ler a palavra de Deus, ao conhecer essas histórias que já aconteceram, para que possamos estar vivendo um novo tempo na nossa vida, vivendo um tempo de comunhão com Deus. E esses sinais de advertência do desprazer de Deus, em um momento como este, mostra que aquela família, Noemi, seu marido, seus filhos, aquela família que era parte do povo de Deus, ao invés de se voltarem ao Senhor, ao invés de buscarem a Deus, eles fogem. Eles saem da terra da promessa e vão para a terra da maldição. Infelizmente, queridos, ao invés de buscar resolver o seu problema na presença de Deus, eles fogem da presença de Deus. Quem não se lembra de Jonas, a quem Deus lhe deu uma tarefa, a quem Deus lhe confiou algo a fazer, e ao invés dele obedecer, ele foge da presença de Deus. Amados, quantas vezes nós não vemos pessoas que receberam talentos do Senhor para exercerem na sua casa, e ao invés de fazer com que esses talentos se multipliquem, enterraram os seus talentos. Precisamos, amados, exercer com fidelidade, com amor, com zelo, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Precisamos fazer multiplicar, porque quando multiplicamos esses talentos, amados, isso reverbera em vidas que estão conosco, quer seja na edificação, quer seja na salvação. A primeira coisa que lemos sobre o que eles fazem, queridos, é que eles fogem de Judá, vão para a terra de Moabe. Moabe não é a terra da promessa. Você não poderia pertencer ao povo de Deus sendo moabita, a menos que cumprisse certas condições bastante estritas que Deus havia estabelecido. Senão, você não era considerado o povo de Deus. Assim, o que Elimeleque e a sua família estão fazendo era fugindo de seus problemas. Eu acho que vocês já viram aquela expressão de colocar a sujeira para debaixo do tapete. Foi isso que a família de Elimeleque fez. Ao invés de limpar a casa, ao invés de mantê-la ornamentada, preparada, simplesmente esconderam a sujeira. E aí eu me lembro de Davi. Ao invés dele buscar o perdão de Deus, ao invés dele se reconciliar com o Senhor, ele simplesmente afunda-se mais ainda no pecado cometido com adultério, chegando ao assassinato. Às vezes nós agimos da mesma forma. Ao invés de batermos a porta arrependidos e pedirmos o perdão do Senhor, simplesmente nos envolvemos com mais pecado, porque assim é o pecado, uma coisa puxa a outra. É por isso que o Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquela família estava fugindo de suas dificuldades, é bem verdade. Eles correram para um lugar onde Deus não lhes daria nenhuma promessa.
Eles correram para um lugar que era habitado por um povo que estava fora da aliança de Deus, ou seja, eles estavam fugindo de Deus. Amados, diante das dificuldades que nós passamos, se há um local que nós precisamos ir, é a presença do nosso Deus. Não é fugir de Deus, não é fugir da igreja, não é fugir da comunhão dos santos. Pelo contrário, é aqui que nós encontramos o porto seguro, é aqui que o Senhor cura as nossas feridas. Observe, queridos, que logo no primeiro versículo, a palavra de Deus diz que eles foram morar por algum tempo no país de Moabe. Essa era a intenção original. Talvez passaram uns meses, até as coisas melhorarem, só um pouco de tempo. Talvez haja aqui uma verdade que o escritor desse livro quer que nós captemos. Queridos, sempre que viramos as costas ao Senhor, pretendemos fazê-lo apenas por um tempo. Mas a palavra de Deus diz que ali eles passaram 10 anos. 10 anos de dor, de sofrimento. 10 anos, como você e eu sabemos, é muito tempo da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. Quantas pessoas não já estiveram conosco, que já estiveram nesta igreja, que foram membros dessa igreja e se afastaram dos caminhos do Senhor. Eu não me refiro àqueles que estão servindo a Deus em outro ministério, mas eu digo àqueles que simplesmente estão no mundo. Assim, queridos, eles vão à terra de Moabe, e ali o esposo de Noemi morre. Nós não sabemos em que momento ele morreu, não nos é dito como isso aconteceu, mas diz que os seus filhos se casam fora da aliança. Eles se casam com duas jovens, Orfa e Ruth, e aí então o impensável acontece, os filhos de Noemi morrem. Ela perdeu as pessoas que ela mais amava, as pessoas que ela conhecia neste mundo, que era uma referência familiar. Ela perdeu o marido e os 2 filhos. Isso me faz lembrar de um outro personagem na Bíblia, Jó, um homem próspero, um homem que amava a Deus, e que de repente se vê sem os seus bens, tudo aquilo que ele construiu com esforço, com trabalho, tudo perdido. Mas o que mais trouxe tristeza não foi a perda dos animais no campo, da lavoura. A maior tristeza foi a perda dos seus filhos. Queridos, nós sabemos que aqui nesse mundo nós teremos aflições, passaremos por lutas, mas o Senhor nos dá uma segurança que o mundo não nos oferece. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje de manhã, a irmã Sônia, na nossa consagração, estava ministrando exatamente sobre isso. Tende bom ânimo. Jó teve ânimo e pôde declarar que o seu Redentor vivia. Queridos, em algumas circunstâncias as lutas não surgem como chuvas isoladas, aos poucos não, caem sobre nós como um dilúvio, uma enxurrada, uma dificuldade após outra. Aqui esta mulher, cuja vida foi virada pelo avesso, as condições adversas chegaram até ela, e a amargura tomou conta do seu coração. Ela estava amarga. Eu lembro da minha infância, queridos, quando a minha mãe, ela fazia a limpeza do peixe que se comprava na feira. Ela tirava as vísceras daquele peixe com todo cuidado. Eu lembro uma vez, eu perguntei à minha mãe por que ela fazia isso. E ela dizia assim: meu filho, é porque tem um pacotezinho aqui na barriga do peixe, que é muito amargo, é fel. E se ele estourar, vai inviabilizar a gente consumir aqui essa parte do peixe, porque vai ficar muito amarga. E se lavar, não tem jeito. É amargo como fel. Assim estava a vida de Noemi, muito difícil. Queridos, já vimos pessoas dizerem assim: venha Jesus e todos os seus problemas vão embora. Venha Jesus e todas as suas dificuldades vão desaparecer. Meus amados, este é o evangelho que está sendo proclamado hoje, mas não é o evangelho da Bíblia, é um evangelho de autoajuda, é um evangelho açucarado.
O que a palavra de Deus diz é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É preciso esforço, porque se você quer salvar a sua vida, você a perderá ao mesmo tempo. E não se surpreendam, amados, se nesta noite, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que são discípulos do Senhor, forem vencidos por dificuldades, forem surpreendidos por provações, atravessarem uma tempestade. Não se surpreenda se essa cruz parecer tão difícil de carregar. Não se surpreenda se Deus o trouxer à sua presença e revelar que você é pó. Não fique surpreso. Lembre-se da história de Noemi, uma das mulheres mais doces de Deus, e Deus trouxe tanta dor ao coração dessa mulher, tanta amargura à sua vida. Noemi também recebeu força. Você poderia dizer assim: ah, pastor, não tem jeito para Noemi. Será que aquela vida foi uma vida de fracasso? Será que o que me aguarda é exatamente isso? Eu não vejo a luz no final do túnel. A minha vida está de cabeça para baixo. O meu lar está em crise, o meu casamento está à beira da separação. Eu perdi alguém muito querido. Ah, amados, eu quero dizer que do mesmo jeito que Deus deu força para Noemi, para que ela suportasse as dificuldades que ela estava passando, o Senhor também te concede força para vencer todas as tuas lutas. Por maiores que sejam as tuas provações, Deus não te abandona. Amados, existem aspectos do caráter de Deus e daquilo que Ele faz em nossas vidas que são incompreensíveis para nós. Você poderia dizer assim: ah, pastor, mas por que tanto sofrimento para Noemi? Ah, pastor, por que eu estou vivendo esse momento difícil na minha vida? Eu sempre fui fiel nos meus dízimos e ofertas, e agora perdi meu emprego. Ah, pastor, eu sempre fui uma pessoa dedicada à oração, à leitura da palavra, estou passando um momento de crise no meu lar. Queridos, é importante que a gente entenda, queridos, que nós não conhecemos a Deus na sua completude. Nós conhecemos a Deus aquilo que a palavra do Senhor nos revela, mas haverá um tempo que estaremos na presença do nosso Deus e o veremos como Ele é. Mas sabe por que nós não conseguimos fazer isso agora? Porque somos pecadores, e se nós contemplássemos a um Deus santo, nós seríamos fulminados por conta do nosso pecado. Nós somos chamados a confiar nele, nós somos chamados a confiar nele pela sua graça, nós somos chamados a confiar nele pelo seu amor, nós somos chamados a confiar nele, porque ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Pois ele, tendo começado a sua boa obra em nossas vidas, ele a completará até ao dia de Jesus Cristo. Mas há uma segunda parte que nós encontramos aqui nesse primeiro capítulo, que é a cena da encruzilhada. E essa cena da encruzilhada, querido, nos revela o valor do testemunho. E aí a gente vai ver nos versículos 6 a 18. Logo no versículo 6, nós lemos que quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Aqui está Noemi, a viúva, com as suas 2 noras. Seus filhos já haviam falecido. 2 moabitas que estavam fora da aliança de Deus com Israel. Elas não eram crentes, elas adoravam deuses diferentes, elas adoravam imagens feitas por mãos humanas, elas eram idólatras, elas nasceram conhecendo falsos deuses. Mas Noemi, querido, soube que o Senhor veio em auxílio do seu povo. Lá em Moabe, ela teve notícias que o Senhor havia visitado o povo de Israel. O Senhor devolveu a bênção a Belém, a Judá, e elas então partiram para voltar para a sua terra. Ela estivera durante 10 anos no exílio. Talvez Noemi tenha começado a perceber que depois de 10 anos, ela não estava no lugar que ela deveria estar,
Queridos, quantas vezes nós percebemos que o lugar para estar, talvez não seja esse que você se encontra. Às vezes Deus quer nos mover de um local para outro. Às vezes pessoas que estão distante de Deus, que estão num ambiente que ao invés de lhe aproximar de Deus, faz ele afastar dos caminhos do Senhor. Às vezes você está trabalhando no local que é contrário à vontade de Deus. Às vezes você está fazendo ou tendo amizades com pessoas que ao invés de estarem te incentivando a estar na casa de Deus, na presença do Senhor, estão te afastando dos caminhos do Senhor. Às vezes nós precisamos tomar decisões difíceis nas nossas vidas, mas que é preciso tomar decisões assim, para que possamos viver e não morrer. Queridos, naquele momento, Noemi e as suas 2 noras chegam numa encruzilhada. Imagine, dê asas à sua imaginação. É como se elas tivessem chegado numa encruzilhada e terem encontrado 2 placas de identificação. Uma placa indicando Belém, a outra placa indicando Moabe. Naquele momento, Noemi diz às suas 2 noras: voltem para a casa de suas mães. Queridos, se nós estivéssemos gravando uma cena de um filme, certamente a atriz que estivesse interpretando Noemi, naquele momento teria os seus olhos marejados de lágrimas. As lágrimas talvez estivessem escorrendo na sua face, tamanha era a tristeza de Noemi. Aquelas 2 jovens, era a única família que ela tinha, mas elas precisavam aconselhá-las a voltar para os seus lares. Noemi, queridos, criou um relacionamento forte com as suas noras. Seus filhos já haviam morrido. Mas por que ela deu aquele conselho? Ela tanto amava aquelas 2 jovens, por que ela manda que elas voltem para as suas casas? Precisamos, queridos, entender esse cenário. Que futuro essas 2 moabitas teriam em Belém? Que futuro elas teriam em Judá? Elas eram gentias. Elas teriam mais futuro permanecendo em Moabe, com o seu povo. Daí a sensatez de Noemi ao aconselhá-las a voltar à casa de suas mães. Ela naquele momento estava dando o melhor conselho na visão dela. Ela conhecia o seu povo. Ela sabia que o seu povo as rejeitaria, não as aceitaria, porque elas eram gentias, porque elas adoravam a imagens. Noemi, talvez tendo estado em uma condição de apostasia durante aquele período que deixou Israel, agora transmite algo de um renovado senso de espiritualidade. É como se naquele momento Noemi estivesse revestida do Espírito de Deus e pudesse sentir a necessidade urgente de voltar à sua terra. Ela não podia mais permanecer em Moabe. Queridos, eu fico feliz quando às vezes nós recebemos visitantes na casa do Senhor, pessoas que estão passando ali fora e sentem o chamado de Deus para entrarem. E essas vidas, depois de serem confrontadas com a palavra de Deus, tomam a decisão de vir ao altar do Senhor, recebendo Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos move a fazer a sua obra, a levar a palavra de Deus ao coração do aflito. Queridos, naquele momento, o Espírito Santo fala a Noemi, e ela sabe que não pode permanecer em Moabe. Ela volta para Israel, mas ela precisa se desligar de algo que ela tanto amava, que era as suas noras. Noemi está sugerindo: olha, vocês vindo comigo para Belém, não há promessa de Deus para vocês, não há garantias. Vocês entendem isso? Não há garantias de um marido, não há garantias de futuro, não há garantias de uma provisão maravilhosa para vocês em Belém. Eu estou voltando sem nada, eu não tenho nada a oferecer a vocês. Queridos, o Evangelho é um pouco assim. Quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador, Ele não lhe dá garantias acerca de vitórias nesse mundo. Cristo não garante que você vai ser o cara, que você vai ser aquela pessoa de destaque na sociedade, porque agora você é um cristão. Ele não garante que a sua vida será livre de dor, de angústia, de dificuldade ou de sofrimento. Cristo não prometeu que você viverá uma vida longa e feliz, segundo o padrão desse mundo. Ele não fez isso. Ele diz que você, aquele que o segue, aquele que é seu discípulo,
vai conhecer dificuldades, provações, dor, adversidades. Queridos, Noemi alertou as suas noras, porque aquelas jovens poderiam segui-la para Israel e sofrerem. Vocês se lembram como Jesus falou com aquele jovem rico? Aqui está um jovem que corre atrás de Jesus e diz: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse a ele para obedecer os mandamentos, e imediatamente ele diz: eu tenho obedecido a isso desde a minha mocidade. Porém ele não entendia realmente a lei, então Jesus aplica na área que era mais dolorosa para aquele jovem. Ele diz: vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Ah, queridos, aquele jovem não estava preparado para fazer isso. O que é que Deus tem pedido para você se desvencilhar e você não tem conseguido deixar para trás? O que é que Deus tem colocado para você que você não pode continuar fazendo? E você teima em estar enamorado pelas coisas do mundo. O que Noemi disse para as suas noras, acho que poderia ser traduzido assim: se vocês forem para a terra de Judá, onde o meu Deus fez promessa ao seu povo, então vocês devem estar preparadas para negarem a si mesmas. Então ela as manda voltar. Uma das noras, órfã, ainda jovem, ela toma a decisão de voltar. Talvez ela tenha feito o seguinte cálculo: se eu seguir Noemi, terei que seguir ao Deus dela. Não há promessas de que eu vou conseguir me dar bem na vida, não há garantias. Então eu vou mesmo voltar para a casa da minha mãe. Quem sabe eu não consigo alguém com quem me casar. Queridos, aquela mulher beija Noemi e volta para a casa da sua mãe. O que aconteceu com Orfa? Você já se perguntou? O que aconteceu com ela? Será que ela encontrou um marido? Será que ela teve filhos, que viveu muito? Será que ela conseguiu voltar sozinha para a sua casa, ou foi morta no caminho? Não sabemos nada acerca de Orfa, não temos nenhuma ideia. O Espírito Santo, queridos, está revelando aqui que Orfa não fez parte da história da redenção. Ela não está na história dos filhos de Deus, porque ela volta para trás, ela volta para o mundo. Ah, amados, nós precisamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa de Deus para nós. Mas vejamos a outra nora, Ruth. Ruth faz uma das declarações mais belas de toda a Bíblia. São palavras que você conhece, eu tenho certeza. Palavras que talvez você tenha usado em algum momento. Palavras que transmitem o real significado do amor ao Senhor. Ruth diz: não insistas comigo que te deixe, não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ah, queridos, Deus está se revelando naquele momento na vida de Ruth. Esta é uma moabita pagã que está usando a linguagem do povo da aliança. O povo de Deus tem uma linguagem própria. O povo de Deus é conhecido como o povo da Bíblia. É o povo que ama a palavra de Deus, que nela medita. É como diz o Salmo 1. Ah, amados, aquela mulher, ela talvez como Orfa, tenha se curvado a ídolos no passado, mas diferentemente de Orfa, que volta para o mundo, Ruth toma a decisão de seguir Noemi. E aí alguém poderia dizer assim: mas por que Ruth teve essa decisão? Ah, amados, sabe por quê? Porque ela ouviu o testemunho dos lábios da vida da sua sogra. Noemi era aquela mulher que levou aquela moabita pagã a um encontro salvador com o Senhor. Noemi não é apenas uma sogra, mas a sogra que conheceu uma dor extraordinária, uma tragédia inacreditável chegou até ela, mas isso não impediu que Noemi apresentasse o Senhor a Ruth. Queridos, qual é a nossa justificativa para não proclamarmos o reino de Deus? Para não falarmos de Jesus? Ah, pastor, é porque eu estou desempregado, eu não posso falar de Jesus para as pessoas. Ah, pastor, é porque tem uma pessoa enferma na minha família e eu não posso falar de Jesus para as pessoas. Ah, pastor, é por isso, por aquilo, por aquilo. Queridos,
Sabe quanto mais o Evangelho foi proclamado? Foi nos dias de perseguição, quando a igreja primitiva sofria a perseguição do Império Romano. Os cristãos eram presos, eram mortos, mas todos aqueles mártires que eram levados aos coliseus romanos, lançados às feras, queimados nas ruas, nas vias romanas, aquele sangue derramado servia para que outros mais confessassem a Cristo como Senhor e Salvador. Nós vivemos dias de frieza espiritual, onde as pessoas não proclamam a verdade de Deus. Nós temos tantas coisas ao nosso redor, tantas ferramentas, mas nós nos calamos, nós nos omitimos. Noemi, queridos, deu o seu testemunho a Ruth. Será que nós temos dado o nosso testemunho na nossa família? Maridos, esposas, pais, filhos, irmãos, como é que os seus parentes estão te vendo? Como é que os seus colegas de escola, de faculdade, de trabalho estão te enxergando? Como uma testemunha viva de Deus? Ou como mais um na multidão? O que acontece com Ruth, queridos, pode ser visto nas palavras de Paulo, quando ele escreveu aos Tessalonicenses: vocês deixaram seus ídolos e passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amados, quando o Senhor nos alcança, o Senhor transforma a nossa vida, tira aquele coração de pedra e nos coloca um coração de carne, que pulsa o amor a Deus todos os momentos, não apenas no domingo à noite, quando vamos à casa do Senhor, mas 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano. Não existe férias para a comunhão com Deus. Nós estamos em comunhão com Deus toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Sabe quando é que nós nos afastamos de Deus? Quando nós pecamos e não nos arrependemos. Mas se nós formos como o pródigo, que arrependido volta à casa do Pai, o Pai sempre estará de braços abertos a nos acolher, a nos perdoar. Qual é o seu testemunho? Naomi tem algo para te ensinar nesta noite sobre a doçura do seu caráter? Lendo o livro de Noemi, querido, nós vemos que Noemi testemunhou para a sua nora sobre seu Salvador. Você tem testemunhado para as pessoas que estão ao seu redor acerca do teu Deus, acerca de Cristo? E por último, queridos, a confissão da aprovação de Deus revela que devemos continuar confiando no Senhor. Versículos 19 a 22. Noemi e Ruth voltam para Belém. O que aconteceu? Aquelas mulheres que antes eram amigas de Noemi, companheiras, vizinhas, ficam sabendo que Noemi estava voltando e correm para ver Noemi, mas o que veem é uma mulher envelhecida, é uma mulher abatida, é uma mulher marcada pela dor e sofrimento. E talvez elas se perguntassem: não é Noemi, não é Noemi que está chegando. E a palavra de Noemi para aquelas mulheres é dizer: não me chamem de Noemi, me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Queridos, naquele momento Noemi não estava se revoltando, se rebelando contra Deus. Noemi não estava pecando, não estava lançando diante de Deus lamúrias, não. Na verdade, queridos, Noemi estava reconhecendo o seu sofrimento, a sua dor, tudo aquilo que ela havia passado. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, o grande missionário de Deus, o grande homem de Deus, em determinado momento Paulo ora pedindo para que Deus lhe tirasse um espinho da carne, algo que o fazia sofrer. Quantas vezes nós não pedimos que Deus tirasse o sofrimento de nós? Mas a palavra de Deus diz que para que Paulo não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, lhe foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se exaltasse. E aí Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está te dizendo nesta noite que a tua e a minha dependência é no Senhor. Não é naquilo que você conquista com o teu saber intelectual, não é aquilo que você conquista com o teu poder econômico, não é aquilo que você conquista com a tua força física, mas é aquilo que o Senhor te concede pela sua misericórdia e pela sua graça. Em tudo isso, queridos,
nós vemos a absoluta mão de Deus guardando, protegendo, segurando Noemi. Deus está cuidando de Noemi, Deus está cuidando da tua vida, apesar das lutas, apesar das provações, Ele não te abandonou. Quando a gente lê o livro de Ruth, a gente vê a assinatura de Deus na vida de Noemi. Queridos, se você estiver bem atento, você vai ver também que a assinatura de Deus, a caligrafia do Senhor, está na tua vida. Está grafado: povo de Deus, nação santa, sacerdote do Deus vivo. Você é propriedade exclusiva, Ele não te divide com ninguém, você pertence ao Senhor, você foi comprado com alto preço, preço de sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Havia, claro, um propósito em tudo isso, e o escritor nos diz aqui claramente, o propósito que nós conhecemos no decorrer da história. É interessante porque o capítulo 1, queridos, ele termina com uma declaração que parece até uma coisa estranha. Ele diz assim: elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Parece uma coisa assim meio sem sentido, mas é como que um romance. As cenas dos próximos capítulos é como que querendo dizer: olha, tem mais coisa pela frente, e nós que já lemos essa história, sabemos o desenrolar da mesma. O que Noemi aconselha a Ruth fazer para conquistar o coração de Boaz, o como Boaz se apaixona por Ruth, o como Boaz se torna parte, juntamente com Ruth, daquele que seria o grande rei de Israel, que é Davi. Queridos, às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus, mas lembre-se daquilo que o Senhor fala através de Paulo, lá em Romanos 8:28, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo os seus propósitos. Deus tem propósitos tremendos na sua vida, Deus tem coisas maravilhosas com você. Coloque-se diante de Deus e receba a bênção do Senhor. Ah, pastor, mas as lutas são tão grandes, as provações são tamanhas. Mas lembre-se do salmista quando ele disse: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Haverá um alvorecer na tua vida. Quando será, não sei, mas sei que o meu Redentor vive. Fique de pé e vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, aleluias.